E agora, você acompanha o Padre João Carlos na meditação da Palavra do Senhor. E neste domingo, dia 22 de julho, 16º domingo do tempo comum, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Marcos 6, versículo 34. Por graça de Deus, eu estou nesse domingo em Óbidos, é uma cidade no oeste do Pará. Ontem à noite eu e minha banda fizemos aqui um bonito show dentro dos festejos da padroeira Senhora Santana. Óbidos é sede de uma diocese missionária no coração da Amazônia. Visitando ontem a catedral, o bispo diocesano, Dom Bernardo, me explicou alguns detalhes de sua histórica catedral do século XVIII. Mesmo com a atual obra de reforma ainda não concluída, vê-se ali elementos arquitetônicos surpreendentes. Ao entrar na igreja, o piso de cerâmica do hall de entrada veio de Jerusalém, da Terra Santa. No corpo da igreja, vai-se pisando pelo corredor central, em cerâmica que leva ao altar assentado sobre cerâmica vinda de Belém, tendo ao seu lado o ambão, também chamado Mesa da Palavra. E por que trouxeram essas peças de um país tão distante? O bispo explicou direitinho. O piso da entrada, com cerâmica proveniente de Israel, de Jerusalém, lembra o Antigo Testamento. O piso do corredor central e do presbitério, onde estão o altar e o ambão, com cerâmica vinda de Belém, lembra o Novo Testamento. E a parede central do presbitério, ainda não concluída, terá simbolismos do lugar para onde caminha este povo que nasce do Antigo Testamento e caminha pelo Novo Testamento. A glória de Deus, o céu, é para lá que se vai. Entre outros símbolos, haverá uma linda árvore da vida, representação de Cristo. O piso da Catedral de Óbidos é uma bela explicação da liturgia da palavra deste domingo. A obra de Jesus foi congregar as ovelhas dispersas do rebanho de Deus. Quando ele e os seus missionários apóstolos desembarcaram, encontraram uma multidão que tinha corrido a pé de todas as cidades para encontrá-lo. É o evangelho de hoje. E eu não posso deixar de pensar no que vi ontem aqui em Óbidos. Mais de 100 peregrinos chegaram a pé à catedral para participar do novenário. Chegaram cedinho, depois de uma caminhada exaustiva. A cidade de onde eles vieram fica a 84 quilômetros. É a multidão do Evangelho acorrendo a pé a Jesus. Jesus estava indo descansar com os seus missionários. Eles estavam voltando da missão em que tinham visitado vilas, sítios, cidades. Estavam fugindo do afluxo de gente que não lhes permitia nem tempo para comer. A numerosa multidão que chegou a pé para encontrá-los os surpreendeu. Jesus ficou tomado de compaixão e os sentiu como ovelhas sem pastor. Cancelou-se o descanso e Jesus começou a ensinar muitas coisas ao povo, diz o Evangelho. Lendo o livro do profeta Jeremias, nos damos conta da grandeza da ação de Deus desta passagem e em todo o seu ministério. Em Jeremias 23, temos uma foto da situação do povo em certo momento no Antigo Testamento. A descrição mostra a condição que levou o Pai a enviar Jesus. O rebanho está disperso. Deus se queixa dos pastores que ele colocou para cuidar do seu rebanho. Descuidaram-se, afugentaram as ovelhas, dispersaram o rebanho. O que ele fará? Pela boca do profeta, o Senhor Deus disse:
Eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas e as farei voltar aos seus campos. Suscitarei para elas novos pastores. Farei nascer um descendente de Davi. Ele reinará como rei, ele será sábio. Davi foi o rei que começou como pastor de ovelhas. Jesus é o pastor sábio, o novo Davi que Deus enviou para cuidar do seu rebanho. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. É o que está acontecendo nesta cena do Evangelho. Ele e os apóstolos, os novos pastores que Deus estava suscitando, sacrificaram seu justo descanso para cuidar do rebanho disperso. A obra de Jesus foi então congregar as ovelhas dispersas. O altar e o ambão sobre a cerâmica de Belém, terra de Davi e de Jesus, é a representação do próprio Cristo. Pastoreando o seu povo, ele ensina-lhes muitas coisas e oferece a sua própria vida pela salvação de todos. Não somente congrega as ovelhas de Israel, mas congrega também as ovelhas de todas as nações, de todas as cidades. Quem não pertencia a Israel? A carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, explica ainda melhor isso. Está escrito: ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ao redor da mesa da palavra e da mesa do sacrifício eucarístico, somos todos um só rebanho, congregados por um só pastor. Vamos guardar a mensagem. Esse rebanho que caminha desde o Antigo Testamento, congregado por Cristo, ao qual foram incorporados os pagãos, pastoreado por ele, Jesus, e por seus apóstolos missionários, é a igreja. Igreja que caminha para a glória de Deus, para a sua casa, para o céu. É o que nos diz, sem palavras, a cerâmica do piso da Catedral de Óbidos. Esse é um domingo para aumentar o seu amor e a sua comunhão com o pastor, os pastores e o rebanho. Somos a Igreja de Cristo. Ele nos conduz, nos resgatando da dispersão, da exploração, da inimizade, do pecado. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Marcos 6, versículo 34. 5 segundos para você falar com Deus. Rezamos o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Incline um pouco a sua cabeça, vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra.
não deixe de pegar sua Bíblia hoje e ler com toda atenção Marcos 6, versículos 30 a 34. É o Evangelho de hoje. Quem sabe você possa conversar com alguém sobre essa bela passagem. É que a boca fala do que o coração está cheio.